O cheiro de café fresco e pão de açúcar ainda pairava na cozinha da casa de Dona Mercês, quando ela decidiu ligar para Marina, sua nora. Era uma manhã típica de sábado em Belo Horizonte, com o sol entrando pelas janelas da casa centenária, no bairro Santa Efigênia, onde 3 gerações da família Oliveira já haviam vivido. Mercês, aos 62 anos, tinha o hábito de acordar cedo e preparar o café da manhã para toda a patafamília, mesmo quando estava sozinha desde que seu marido Antônio havia partido há 5 anos. A casa, construída em 1952 pelo avô de Rodrigo, mantinha ainda as características originais. Pisos de taco de madeira que rangiam em alguns pontos, azulejos portugueses na cozinha que Mercês fazia questão de manter impecáveis, e um quintal com pé de jabuticaba que dava frutos todos os anos. Era nesse ambiente cheio de história e memórias que Mercês havia criado seu filho, e era ali que esperava vê-lo constituir sua própria família. Naquela manhã, porém, algo diferente ocupava seus pensamentos. Há semanas vinha notando mudanças, sutis no comportamento de seu filho Rodrigo e da namorada Marina. Olhares cúmplices, conversas interrompidas quando ela chegava perto, e uma estranha euforia que ambos tentavam disfarçar. Como mãe experiente e observadora, Mercês sabia que algo estava acontecendo. Sua intuição maternal, afiada por anos de experiência criando um filho sozinha na maior parte do tempo, raramente a enganava. Rodrigo, de 31 anos, era engenheiro, civil formado pela UFMG, e sempre fora um filho dedicado. Trabalhava em uma construtora renomada da cidade e tinha uma carreira promissora pela frente. Depois da morte do pai, ele se tornou ainda mais presente, visitando a mãe pelo menos 3 vezes por semana e cuidando de todos os assuntos práticos da casa, desde pequenos reparos até as questões financeiras que Mercê preferia não lidar, sozinha. Era um homem responsável, carinhoso e que sempre incluía a mãe em suas decisões importantes. Marina, de 28 anos, professora de educação infantil em uma escola municipal no bairro Cidade Nova, havia conquistado o coração de Mercês desde o primeiro encontro, 2 anos atrás. A jovem gaúcha de Porto Alegre que havia se mudado para Minas Gerais em busca de melhores oportunidades profissionais trazia uma alegria contagiante e um jeitinho carinhoso que lembrava Mercês de si mesma na juventude. Marina tinha o dom de lidar com crianças e histórias encantadoras sobre seus pequenos alunos, sempre fazendo Mercês rir com suas aventuras na escola. A primeira vez que Rodrigo levou Marina para conhecer a mãe, Mercês soube imediatamente que aquela moça era especial. Marina havia chegado com um bolo de cenoura feito por ela mesma, elogiou cada canto da casa, interessou-se genuinamente pelas histórias da família e antes do final da noite já estava ajudando a lavar a louça como se fosse de casa. Era o tipo de nora que qualquer sogra sonharia ter. Educada, carinhosa, trabalhadora e claramente apaixonada por seu filho. Sentada em sua poltrona favorita na sala, aquela que ficava estrategicamente posicionada para ter uma visão completa da televisão e da entrada da casa, com sua xícara de café preferida, uma lembrança de viagem de Rodrigo de suas últimas férias em Ouro Preto, Mercês pegou o telefone fixo e discou o número de Marina que já sabia de cor. Do outro lado da linha, uma voz sonolenta atendeu, após alguns toques. Alô, Dona Mercês, bom dia! Bom dia, minha filha. Espero não ter te acordado. Você sabe como eu sou matinal, disse Mercês com um sorriso na voz, tentando soar casual apesar da curiosidade que a consumia. Imagina, já estava acordada mesmo. Sabe como é, professora, não consegue fugir do hábito de acordar cedo, mesmo no fim de semana. Marina riu do outro lado da linha. O que aconteceu? Está tudo bem com a senhora? Mercês hesitou por um momento, tamborilando os dedos na mesinha lateral, onde sempre deixava o telefone.
como abordar o assunto que tanto a intrigava, decidiu ser direta como sempre fora. Antônio sempre dizia que ela não sabia dar voltas para falar o que pensava. E talvez fosse essa honestidade que havia funcionado tão bem na criação de Rodrigo. Marina, querida, eu queria conversar com você sobre uma coisa. Ando reparando que vocês dois estão diferentes ultimamente. Mas, como posso dizer, reservados. E ontem, quando estavam aqui em casa para o almoço, vocês pararam de conversar quando eu entrei na cozinha. Parecia que estavam planejando alguma coisa. Do outro lado da linha, Marina ficou em silêncio por alguns segundos. Mercedes podia quase ouvir os pensamentos da jovem se organizando, talvez escolhendo cuidadosamente as palavras. Esse silêncio o apenas confirmou suas suspeitas de que algo realmente estava acontecendo. Dona Mercedes, a senhora sempre foi muito observadora mesmo. Marina riu nervosamente, um riso que não soou natural aos ouvidos experientes de Mercedes. Mas não é nada demais, não. Só umas coisas do trabalho que estávamos conversando. Ah, é? E desde quando vocês dois trabalham juntos? Questionou Mercê com um tom maternal, mas desconfiado. Até onde eu sei, você trabalha com crianças. E ele constrói prédios. Que tipo de trabalho vocês teriam em comum? Marina sabia que não conseguiria enganar a sogra por muito tempo. Dona Mercedes tinha uma intuição apurada e conhecia o filho como ninguém. Além disso, mentir para aquela mulher que a havia acolhido como filha não parecia certo. Desde o primeiro dia, Mercedes a tratara com carinho e respeito, incluindo-a em todas as decisões familiares, pedindo sua opinião sobre reformas na casa, perguntando sobre sua família no sul e sempre se preocupando com seu bem-estar. Tá bom, Dona Mercedes. A verdade é que... Bem, nós estávamos meio que guardando uma surpresa. Começou Marina, sentindo o coração acelerar e as palmas das mãos ficarem suadas. Uma surpresa? Que tipo de surpresa, minha filha? Espero que seja uma boa surpresa, disse Mercedes, tentando controlar a ansiedade na voz. Marina respirou fundo. Olhou pela janela do apartamento que dividia com Rodrigo, no bairro Funcionários, e viu algumas crianças brincando na pracinha em frente. Por um momento, imaginou como seria ter seus próprios filhos brincando ali, com Dona Mercedes as observando da janela, sempre atenta e cuidadosa. Não era assim que ela e Rodrigo haviam planejado contar, mas talvez fosse melhor assim, sem muita cerimônia. A senhora sabe que eu e o Rodrigo estamos juntos há 2 anos, né? E que nos amamos muito. Claro, querida. Vocês são um casal lindo e se completam muito bem. Nunca vi meu filho tão feliz quanto ele fica ao seu lado. Então, a gente vem conversando sobre casamento há um tempo. E bem, a surpresa é que estamos planejando nos casar em breve. Mercedes sentiu o coração dar um pulo de alegria. Finalmente! Há meses vinha esperando por essa notícia, rezando todas as noites, para que o filho encontrasse a felicidade que merecia. Rodrigo merecia ser feliz ao lado de uma mulher como Marina, e ela não podia estar mais contente com a escolha do filho. Já imaginava a cerimônia, o vestido branco, a igreja decorada, todos os parentes reunidos para celebrar o amor. Oh, minha filha! Que notícia maravilhosa! Quando vocês estão pensando em fazer a cerimônia, nós temos que começar a organizar tudo. Tem que escolher a igreja, o buffet, a música, as flores. Nossa, quanta coisa para fazer! E o vestido? Já pensaram no vestido? Eu tenho algumas economias guardadas que posso ajudar. A empolgação de Mercedes era tanta que Marina não conseguiu interrompê-la. De imediato. A sogra continuou falando sobre detalhes da festa. Sobre como seria lindo ter uma neta usando o véu que ela mesma havia usado no próprio casamento. Sobre como Antônio ficaria orgulhoso
se estivesse vivo para ver aquele momento. E a lua de mel? Vocês já pensaram onde querem ir? Eu sempre sonhei em conhecer a Europa, mas nunca tive a oportunidade. Seria lindo se vocês pudessem realizar esse sonho. Quando finalmente conseguiu falar, a voz de Marina saiu quase como um sussurro. Dona Mercês? Sim, querida. Estou pensando o que podemos fazer na Igreja do Rosário, que é tão bonita e tem aqueles vitrais lindos. Ou talvez na Santa Efigênia mesmo, que é mais perto de casa e tem uma história familiar. E para a festa, o que vocês acham do clube? Ou preferem algo mais íntimo no salão da igreja mesmo? Dona Mercês! Marina falou mais alto dessa vez, conseguindo interromper o fluxo entusiasmado de ideias da sogra. Oi, querida, desculpa. Eu me empolguei. É que faz tanto tempo que espero por esse momento. O que você ia falar? Marina fechou os olhos, segurou firme no telefone e se preparou para a bomba que estava prestes a soltar. Sabia que aquelas palavras mudariam tudo, que não haveria volta depois delas. É que... Bem, quando a senhora perguntou sobre o casamento, eu queria dizer que... Nós já casamos ontem. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Mercês sentiu como se o mundo tivesse parado de girar por alguns segundos. A xícara de café escorregou de suas mãos trêmulas e se espatifou no chão da sala, espalhando café quente e pedaços de porcelana florida por toda parte. O barulho ecoou pela casa vazia, quebrando o silêncio pesado que havia se instalado. Como assim? Já casaram ontem? Perguntou Mercês, sua voz saindo rouca e quase inaudível, como se as palavras tivessem dificuldade para sair de sua garganta. Dona Mercês, eu sei que é uma surpresa grande, mas... Uma surpresa grande? Marina, vocês se casaram ontem e eu não sabia de nada? Como assim? Onde? Como? Por quê? As perguntas se acumulavam na mente de Mercês mais rápido do que Marina conseguia processar. A jovem sentia as lágrimas começando a formar em seus olhos, não por arrependimento do que havia feito, mas pelo peso da situação que ela e Rodrigo haviam criado sem perceber as consequências. Do outro lado da linha, podia ouvir a respiração pesada da sogra, entrecortada pela emoção. Foi no cartório pela manhã de sexta-feira. Uma cerimônia bem simples, só nós dois, e as testemunhas que foram os colegas de trabalho dele, o Bruno e a Carla. A gente queria fazer algo íntimo primeiro, sabe? Algo só nosso. E depois fazer uma festa grande com toda a família e amigos. Mas por que não me contaram antes? Por que fizeram isso escondido de mim? Eu sou a mãe dele, Marina. A mãe do meu único filho. A dor na voz de Mercês era palpável. E Marina soube naquele momento que haviam cometido um erro terrível. Na tentativa de criar uma surpresa romântica para apresentar a família como fato consumado, acabaram criando uma situação que poderia abalar profundamente os laços familiares que tanto prezavam. Dona Mercês, por favor, não fica brava com a gente. Não foi por mal, eu juro. A gente só queria... Não sei... fazer diferente. Sabe como são essas festas de casamento? Todo mundo se estressando, gastando uma fortuna, discutindo por causa de lista de convidados, buffet, decoração. A gente queria evitar todo esse estresse e fazer algo simples e verdadeiro. Estresse? Você acha que organizar o casamento do meu filho seria um estresse para mim? Marina, eu sonhei com esse dia desde que ele nasceu. Eu guardei dinheiro durante anos esperando esse momento. Tenho uma poupança só para o casamento dele. Mercês se levantou da poltrona, ainda segurando o telefone, e começou a caminhar pela sala entre os cacos da xícara quebrada. Seus pés, descalços, pisavam cuidadosamente entre os fragmentos de porcelana, mas ela mal notava, absorta demais em sua dor
e indignação. E outra coisa, Marina. Você disse que as testemunhas foram colegas de trabalho dele. Bruno e Carla, pessoas que eu mal conheço. Vocês não acharam que eu merecia estar lá? Que eu merecia ser testemunha do casamento do meu próprio filho? Dona Mercês, queria o quê, Marina? Me excluir do casamento do meu próprio filho? Do meu único filho? Sabe o que isso significa para mim? Marina encostou-se na parede do quarto, sentindo as pernas fraquejarem. Nunca havia visto Dona Mercês dessa forma. Nunca havia escutado tanta dor em sua voz. A mulher que sempre a recebera com sorrisos e abraços apertados, que fazia questão de preparar suas comidas favoritas quando sabia que ela viria jantar, que perguntava sobre sua família no sul e se preocupava quando ela ficava gripada. Agora, soava como uma estranha magoada e traída. Não foi assim, Dona Mercês. A gente não queria excluir ninguém. Foi só que... aconteceu tudo muito rápido. Na quinta-feira à noite conversamos sobre isso e decidimos que seria legal fazer no dia seguinte. Foi uma decisão impulsiva, romântica. Impulsiva? Romântica? A voz de Mercês subiu alguns tons. Marina, casamento não é coisa de impulso. É uma decisão séria. É o início de uma família. É tradição. É algo que se planeja, que se compartilha com quem a gente ama. Do outro lado da linha, Marina podia ouvir o barulho de Mercês mexendo em alguma coisa. Provavelmente limpando os cacos da xícara. O som da vassoura contra o chão pontuava suas palavras com uma tristeza que cortava o coração da jovem. Cadê o Rodrigo? Ele está aí com você? Porque eu preciso ouvir isso da boca dele. Preciso entender como meu filho, que sempre me incluiu em tudo na vida dele, tomou a decisão mais importante da vida adulta, sem sequer me consultar. Ele foi na padaria comprar pão francês e leite. Sabe como ele é? Sempre acorda cedo no sábado e vai buscar pão quentinho na padaria do seu Geraldo. Deve chegar a qualquer momento. Peça para ele vir aqui em casa. Agora. Imediatamente. Nós precisamos conversar os três. Essa situação não pode ficar assim. Dona Mercês, eu... Agora, Marina. E venham os dois. Quero olhar no olho de vocês e entender o que passou pela cabeça de vocês quando decidiram me excluir do momento mais importante da vida do meu filho. O tom de Mercês não admitia discussão. Era a voz da matriarca da família, da mulher que havia criado Rodrigo praticamente sozinha, depois que Antônio começou a trabalhar em horários cada vez mais extensos, na empresa, da sogra que havia aberto sua casa e seu coração para Marina, desde o primeiro dia. Era também a voz de uma mulher profundamente ferida, que se sentia traída pelas duas pessoas que mais amava no mundo. Depois de desligar o telefone, Mercê ficou parada no meio da sala, olhando para os cacos recolhidos, na pá de lixo. Cada fragmento parecia representar um pedaço de seu relacionamento com o filho que havia se despedaçado naquela manhã. Não era apenas a exclusão do casamento que a machucava, mas a sensação de que talvez não conhecesse seu filho tão bem quanto pensava. Caminhou até a cozinha e se serviu de um novo café, desta vez usando uma xícara comum, branca, sem nenhum significado especial. Sentou-se à mesa onde tantas vezes havia conversado com Rodrigo sobre seus problemas, seus sonhos, seus relacionamentos. Era ali que ele havia contado sobre Marina pela primeira vez, com os olhos brilhando de paixão. Era ali que haviam conversado sobre o futuro, sobre netos, sobre a continuidade da família Oliveira. Olhou pela janela da cozinha para o quintal onde Rodrigo havia brincado quando criança. Podia vê-lo ainda com seus 7 anos, subindo na jabuticabeira, para pegar as frutas maduras, sempre dividindo com ela os frutos mais doces. Como aquele menino carinhoso e atencioso havia se tornado um homem capaz de se casar em segredo, as memórias se atropelavam em sua mente.
Rodrigo, aos 16 anos, contando sobre sua primeira namorada. Rodrigo, aos 21, se formando na faculdade e agradecendo publicamente a mãe pelo apoio. Rodrigo, aos 26, cuidando dela quando ficou com pneumonia, dormindo no sofá do hospital para não deixá-la sozinha. Rodrigo, no ano passado, no aniversário de morte do pai, chorando em seus braços e prometendo que nunca a abandonaria. Como conciliar essas memórias com o fato de que ele havia se casado sem sequer avisá-la? O som familiar do carro chegando a fez levantar-se da mesa. Pela janela viu Rodrigo estacionando o Civic prata que havia comprado no ano anterior, com Marina no banco do passageiro. Ambos pareciam tensos, conversando seriamente. Marina gesticulava, provavelmente contando sobre a conversa telefônica, e Rodrigo balançava a cabeça com uma expressão preocupada. Mercedes respirou fundo, tentando controlar as emoções que se agitavam em seu peito como um mar revolto. Precisava manter a dignidade. Precisava entender o que havia acontecido. Mas, principalmente, precisava proteger o relacionamento com seu filho, mesmo estando profundamente magoada. A porta da frente se abriu e ela ouviu a voz familiar de Rodrigo, mas desta vez carregada de ansiedade. "Mãe, cadê você? A Marina disse que a senhora queria falar comigo." Mercedes terminou de guardar a pá de lixo, passou as mãos pelo cabelo grisalho para arrumá-lo e se dirigiu à sala. Encontrou o filho e Marina de mãos dadas perto da porta, ambos com expressões apreensivas. Rodrigo usava uma camiseta polo azul clara que ela mesma havia dado de presente no último aniversário dele. E Marina vestia um vestido florido que sempre usava nos almoços de domingo na casa da sogra. Por um momento apenas se olharam em silêncio. O peso da revelação pairava no ar como uma nuvem pesada, prestes a descarregar uma tempestade. Mercedes podia ver no rosto do filho a mesma expressão que ele fazia quando criança, ao ser pego em alguma travessura. Uma mistura de culpa, medo e esperança de que tudo se resolvesse sem maiores consequências. "Então é verdade?" perguntou Mercedes, sua voz trêmula, mas firme, os olhos fixos no filho que havia criado com tanto amor e dedicação. Rodrigo apertou a mão de Marina, respirou fundo e assentiu com a cabeça antes de responder. "É verdade, mãe. Nós nos casamos ontem. Marina é minha esposa." A palavra esposa ecoou pela sala como um sino, oficial e definitiva. Marina era agora oficialmente parte da família Oliveira, mas Mercedes sentia como se tivesse perdido o filho, em vez de ganhado. "Uma filha. Senta aqui", disse Mercedes, indicando o sofá. "Nós precisamos conversar sobre isso, sobre tudo isso." E assim, numa manhã ensolarada de sábado que havia começado com café e expectativas simples, a família Oliveira se preparava para enfrentar sua primeira grande crise em anos, com segredos revelados e corações partidos, mas também com a necessidade urgente de encontrar um caminho para a reconciliação antes que o estrago se tornasse irreparável. Rodrigo e Marina se sentaram lado a lado no sofá de 2 lugares que Dona Mercedes havia comprado alguns anos antes, quando reformou. A sala era um sofá confortável de tecido bege, onde muitas conversas familiares importantes haviam acontecido. Mercedes escolheu a poltrona em frente, a mesma onde havia recebido a notícia devastadora pela manhã, criando um pequeno círculo íntimo, que contrastava com a tensão que pairava no ambiente. "Mãe", começou Rodrigo, passando a mão pelos cabelos, castanhos em um gesto nervoso que Mercedes reconhecia desde a infância dele. "Eu sei que a senhora está chateada, e eu entendo perfeitamente. Mas deixa eu explicar como tudo aconteceu, por favor." Mercedes cruzou os braços e se recostou na poltrona, seus olhos castanhos fixos no filho. "Estou ouvindo, e espero uma explicação muito boa para justificar o que vocês fizeram." Marina apertou a mão de Rodrigo
encorajando-o a continuar. Ela sabia que precisava deixá-lo falar primeiro. Afinal, a questão principal era, entre mãe e filho, uma relação de mais de 30 anos que ela não queria prejudicar ainda mais. Quinta-feira à noite, quando voltamos do trabalho, nós estávamos conversando sobre nossos planos para o futuro. A Marina mencionou que uma colega da escola havia se casado recentemente e gastado mais de 50 mil reais na festa. 50 mil, mãe. E depois ficou endividada, estressada, e o casamento quase não aconteceu porque a família do noivo se desentendeu com a família da noiva por causa da lista de convidados. Mercedes ouviu em silêncio, mas sua expressão continuava fechada. Conhecia o filho bem o suficiente para saber que havia mais por trás daquela decisão impulsiva. Aí a gente começou a conversar sobre como seria nosso casamento. E foi aí que percebemos que nossas famílias são muito diferentes, mãe. A família da Marina é grande. Tem uns 20 tios e tias só do lado do pai, sem contar os primos. E eles moram todos no sul. Seria complicado para todo mundo vir aqui. E cara também. Marina decidiu intervir. Dona Mercedes, minha mãe já estava ligando toda semana perguntando sobre o casamento, querendo saber se íamos fazer lá em Porto Alegre ou aqui em Belo Horizonte. Meu pai disse que se fizéssemos lá, ele bancaria a festa toda. Mas se fizéssemos aqui, a gente teria que se virar sozinhos porque ele não conhece fornecedores daqui e não confia em fazer tudo à distância. E aí começaram as pressões. Dos dois lados, continuou Rodrigo. A mãe da Marina achando que deveríamos fazer lá, porque é tradição a festa ser na cidade da noiva. A senhora sempre comentando sobre a Igreja do Rosário, sobre como seria bonito fazer aqui, onde eu cresci, onde estão enterrados o vovô e o papai. Mercedes sentiu uma pontada ao ouvir a menção ao marido e ao sogro. Era verdade que sempre imaginou o casamento do filho acontecendo ali, na cidade onde 3 gerações da família haviam vivido, perto do semário onde repousavam os homens que Rodrigo mais admirara na vida. E quanto mais a gente conversava, mais complicado ficava, disse Marina, sua voz ganhando tom emocional. Minha mãe queria uma coisa, meu pai outra. Minha tia queria ser madrinha, mas minha prima também. Do lado de cá tinha a questão da igreja, do salão, da lista de convidados. A gente percebeu que o casamento estava virando motivo de estresse em vez de alegria. Rodrigo assentiu. Foi aí que a Marina teve a ideia. Ela disse: por que a gente não casa só nós dois primeiro, no civil, e depois faz uma festa simples, para a família? Parecia a solução perfeita, mãe. A gente se casaria por amor, sem pressão, sem estresse, e depois celebraria com quem a gente ama. Mas por que não me contaram isso antes? Perguntou Mercedes, sua voz ainda carregada de mágoa. Por que não vieram conversar comigo sobre essas preocupações? Eu poderia ter ajudado a resolver, poderia ter conversado com os pais da Marina. Marina baixou os olhos. Dona Mercedes, a verdade é que a gente teve medo da reação da senhora. A senhora é uma pessoa muito tradicional, muito família. A gente achou que a senhora ia tentar nos convencer a fazer uma festa grande, ia querer se envolver no planejamento. E a gente não queria magoar ninguém, nem causar conflitos. Então, preferiram me magoar excluindo-me completamente? Rebateu Mercedes, sua voz subindo um tom. Rodrigo se inclinou para a frente, aproximando-se da mãe. Não foi isso, mãe. Nunca foi isso. A gente não queria excluir a senhora. A ideia era fazer o casamento civil rapidinho, sem cerimônia. E depois, contar para todo mundo e organizar uma festa bonita para celebrar. Uma festa sem o estresse do casamento em si, sabe? Só celebração pura. E vocês acharam que eu ficaria feliz descobrindo que meu filho casou ontem, através de um telefonema casual? Perguntou Mercedes, levantando-se da poltrona e começando a andar pela sala.
Rodrigo, você me conhece há 31 anos. Quando eu já me escondi de algum problema? Quando eu já deixei de apoiar você em alguma decisão importante? O silêncio que se seguiu foi eloquente. Rodrigo sabia que a mãe estava certa. Mercê sempre fora presente. Sempre apoiara suas decisões, mesmo quando não concordava completamente. Quando ele quis fazer engenharia, em vez de medicina como o pai desejava, ela o apoiou. Quando quis mudar de emprego no ano anterior para uma empresa menor, mas com melhor ambiente de trabalho, ela o encorajou. Quando apresentou Marina, ela a recebeu de braços abertos, mesmo sabendo que a nora era de outra cidade e poderia levar seu filho embora um dia. A senhora tem razão, mãe, admitiu Rodrigo, a voz embargada. A gente cagou. Desculpa a palavra, mas não tem outra forma de dizer. A gente pensou que estava fazendo a coisa certa, mas, na verdade, estava sendo egoísta. Marina secou uma lágrima, que insistia em escorrer. Dona Mercedes, eu sei que não tenho como consertar o que foi feito, mas eu queria que a senhora soubesse que em nenhum momento foi por falta de carinho ou respeito. A senhora é a mãe que eu sempre quis ter e nunca tive. Minha mãe... Bem, a senhora sabe como ela é. Sempre distante, sempre crítica. A senhora me acolheu como filha desde o primeiro dia. Mercedes parou de andar e olhou para Marina. Podia ver a sinceridade nos olhos da jovem. Podia sentir a dor genuína em sua voz. E era verdade que Marina te havia mencionado várias vezes como a mãe biológica era rígida e pouco afetuosa, sempre encontrando defeitos em tudo que a filha fazia. E agora? Perguntou Mercedes, voltando a se sentar. O que vocês pretendem fazer agora? Porque o estrago está feito. Vocês são casados. Eu descobri da pior forma possível. E provavelmente toda a família vai saber por último também. Rodrigo e Marina se entreolharam, como se estivessem tendo uma conversa silenciosa. Era óbvio que não haviam pensado muito além do momento do sim no cartório. A gente estava pensando em fazer um churrasco aqui em casa no próximo fim de semana, disse Rodrigo hesitante. Convidar os tios, os primos, alguns amigos próximos. Contar a novidade e celebrar junto com todo mundo. Um churrasco, repetiu Mercedes, sua voz plana. É, um churrasco, confirmou Marina, percebendo como a ideia soava inadequada quando verbalizada. Nada muito formal, só a família reunida como a gente sempre faz nos aniversários. Marina, querida, disse Mercê, sua voz adquirindo um tom maternal mais firme. Casamento não é aniversário. Casamento é sacramento. É tradição. É o início oficial de uma família. Não se anuncia casamento em churrasco como se fosse promoção no trabalho. A crítica, embora gentil, atingiu o alvo. Marina percebeu, naquele momento, como seus planos haviam sido superficiais, como haviam subestimado a importância simbólica e emocional do que representava para uma família tradicional mineira. A senhora tem razão, admitiu Marina. A gente não pensou direito em nada disso. A gente só queria evitar complicações e acabou complicando tudo muito mais. Mercedes suspirou profundamente e olhou para os dois jovens à sua frente. Podia ver o arrependimento genuíno em seus rostos. Podia sentir que realmente não havia má intenção por trás da decisão precipitada. Eram apenas dois jovens apaixonados que haviam tomado uma decisão impulsiva sem considerar as consequências emocionais para as pessoas que os amavam. Rodrigo, disse ela, sua voz mais suave agora. Você é meu filho, meu único filho. E Marina, você é a filha que eu ganhei quando vocês se conheceram. Eu amo vocês dois. E é por isso que doeu tanto ser excluída do momento mais importante das vidas de vocês. Rodrigo se levantou e foi até a mãe, ajoelhando-se ao lado da poltrona como fazia quando era criança, e queria pedir desculpas por alguma travessura. Mãe,
Me perdoa. Por favor. A gente errou. A gente sabe que errou. Mas a gente te ama muito e não quer que isso estrague nossa família. Mercedes colocou a mão nos cabelos do filho, o mesmo gesto carinhoso que fazia quando ele era pequeno. Eu perdoo vocês. Claro que perdoo. Mas agora nós precisamos pensar em como consertar isso. Como fazer as coisas do jeito certo. E pela primeira vez naquela manhã tumultuada, um raio de esperança iluminou a sala da casa na Santa Efigênia, sinalizando que talvez ainda houvesse tempo para transformar aquela crise em uma oportunidade de aproximação ainda maior entre a família. Com o perdão de Mercedes pairando no ar como uma brisa refrescante após uma tempestade, a atmosfera na sala começou a se transformar. Rodrigo ainda estava ajoelhado ao lado da poltrona da mãe, e Marina havia se aproximado também, formando um pequeno círculo íntimo que simbolizava a reunião da família após a crise. Agora, disse Mercedes, enxugando os olhos com um lenço, que sempre carregava no bolso do avental. Vamos pensar em como fazer isso direito. Porque uma coisa eu vou deixar bem clara. Vocês podem ter se casado no papel ontem, mas a família Oliveira ainda não celebrou esse casamento como deve ser celebrado. Marina sentiu uma mistura de alívio e ansiedade. Por um lado, estava grata pelo perdão da sogra e pela oportunidade de consertar o erro. Por outro, conhecia Dona Mercedes bem o suficiente para saber que a mulher tinha ideias muito específicas sobre como as coisas deveriam ser feitas, especialmente quando se tratava de tradições familiares. "O que a senhora tem em mente, mãe?" perguntou Rodrigo, voltando a se sentar no sofá ao lado da esposa. Mercedes se levantou e foi até a estante da sala, onde guardava alguns álbuns de fotos antigos. Pegou um álbum encadernado em couro marrom, com páginas já amareladas pelo tempo, e voltou para a poltrona. "Antes de mais nada, quero mostrar uma coisa para vocês", disse ela, abrindo o álbum com cuidado. "Estas são as fotos do meu casamento, com seu pai, Rodrigo. E aqui", virou algumas páginas, "o casamento dos seus avós." As fotografias em preto e branco mostravam cerimônias simples, mas elegantes. Mercedes, aos 22 anos, radiante em um vestido branco simples, ao lado de Antônio em um terno escuro emprestado do irmão mais velho. Os avós de Rodrigo em uma foto ainda mais antiga, cercados por familiares em frente à igreja matriz da cidade. "Sabe o que todas essas fotos têm em comum?" perguntou Mercedes, passando o dedo carinhosamente sobre as imagens. Família. Em todas elas, a família está presente, testemunhando, abençoando, celebrando. Não eram casamentos caros ou luxuosos, mas eram cercados de amor e tradição. Marina observou as fotografias com atenção. Havia algo profundamente tocante na simplicidade daquelas cerimônias, na forma como as pessoas se vestiam com suas melhores roupas para celebrar o amor de um casal, na alegria genuína que transparecia nos rostos dos presentes. "Dona Mercedes", disse Marina hesitante, "eu entendo o que a senhora está dizendo. Mas e agora? Nós já somos casados legalmente. Como podemos fazer uma cerimônia depois?" Mercedes fechou o álbum e sorriu pela primeira vez naquela manhã. "Minha filha, casamento não é só papel. Casamento é compromisso público. É celebração comunitária. É a união oficial de duas famílias. Vocês podem ter assinado os papéis ontem, mas ainda podem ter uma cerimônia de verdade." Rodrigo franziu as sobrancelhas. "Como assim, mãe? Uma segunda cerimônia?" "Não uma segunda cerimônia. A primeira cerimônia de verdade", corrigiu Mercedes com firmeza. "O que vocês fizeram ontem foi resolver a parte burocrática. Agora vamos fazer a parte do coração." Marina começou a entender aonde Dona Mercedes queria chegar. Havia ouvido falar de casais que faziam cerimônias religiosas ou celebrações familiares mesmo já sendo casados no civil.
Era uma forma de incluir a família e as tradições na união. A senhora está sugerindo que façamos uma cerimônia religiosa? Perguntou Marina. Exatamente. Vocês podem se casar na igreja, com as famílias presentes, com a celebração que vocês merecem e que nós merecemos também. E depois, sim, uma festa bonita para todo mundo. Rodrigo coçou a cabeça pensativo. Mas, mãe, isso não seria meio estranho? Fazer uma cerimônia sendo que já somos casados? Mercedes se levantou e foi até a janela da sala, de onde podia ver a rua onde Rodrigo havia aprendido a andar de bicicleta, onde havia brincado com os vizinhos, onde havia crescido. Quando se virou para os jovens, sua expressão era serena, mas determinada. Rodrigo, você se lembra quando fez a primeira comunhão? Claro, mãe. Na igreja do Rosário. Eu tinha 8 anos. E você se lembra por que fizemos uma festa depois, na casa da vovó Dalva? Rodrigo sorriu ao lembrar. Porque era um momento importante, um sacramento. Exato. Não fizemos a festa porque você havia comungado. Fizemos a festa para celebrar sua primeira comunhão com quem você ama. É a mesma coisa aqui. Vocês não vão se casar de novo. Vocês vão celebrar o casamento de vocês com as pessoas que amam. Marina sentiu os olhos se encherem de lágrimas, mas desta vez eram lágrimas de emoção, não de tristeza. A perspectiva de ter uma cerimônia bonita com as famílias presentes, de usar um vestido branco, de trocar alianças em frente aos entes queridos, a encheu de uma alegria que não havia sentido no cartório, na véspera. Dona Mercedes, isso seria lindo, disse Marina, a voz embargada. E sabe o que mais? Continuou Mercedes, voltando a se sentar e pegando as mãos dos 2 jovens. Vamos fazer do jeito certo desta vez, sem pressa, sem estresse, mas também sem extravagâncias, desnecessárias, uma cerimônia simples e elegante. Uma festa gostosa para a família e amigos próximos. Rodrigo olhou para Marina e viu nos olhos dela a mesma empolgação que sentia, crescendo em seu próprio peito. A ideia da mãe realmente parecia perfeita. Eles teriam o melhor dos 2 mundos. A simplicidade do casamento civil que haviam desejado e a celebração familiar que haviam tentado evitar, mas que agora percebiam ser importante. E quando a senhora acha que deveríamos fazer? Perguntou Rodrigo. Mercedes já havia pensado nisso. Daqui a 1 mês. Tempo suficiente para organizar tudo direito, mas não tanto que perca a empolgação. E assim dá tempo para se a família da Marina se programar para vir de Porto Alegre. Marina sentiu o coração acelerar. A senhora aceitaria conhecer meus pais, mesmo depois de tudo isso? Marina, querida, disse Mercedes com um sorriso maternal. Seus pais são agora meus compadres. É claro que quero conhecê-los direito. E quero que eles vejam que aqui no Rio de Janeiro, quer dizer, aqui em Minas Gerais, ela riu do próprio engano. Também sabemos fazer as coisas com carinho e tradição. Rodrigo abraçou a mãe. Mãe, obrigado. Obrigado por entender, por perdoar, por ainda querer fazer tudo isso por nós. Não é por vocês, meu filho. É para nós, para nossa família, para que quando seus filhos crescerem, eles tenham fotos bonitas do casamento dos pais, para mostrar, histórias bonitas para contar. Marina se juntou ao abraço. Dona Mercedes, eu prometo que vou ser a melhor nora do mundo. E a melhor filha também, se a senhora me deixar te chamar de mãe. Você já é minha filha, Marina, desde o primeiro dia que pisou nesta casa. Os 3 ficaram abraçados por alguns minutos, saboreando no momento de reconciliação e união. Lá fora, a vida seguia seu curso normal num sábado de manhã em Belo Horizonte. Crianças brincando na rua, vizinhos conversando na calçada,
o movimento típico de um bairro residencial tranquilo. Mas dentro da casa da família Oliveira, algo importante estava sendo reconstruído e fortalecido. Bom, disse Mercê, se afastando do abraço e voltando ao seu modo prático habitual. Agora vamos trabalhar. Temos um casamento para organizar em um mês. Igreja, decoração, buffet, convites, vestido. Mãe, interrompeu Rodrigo rindo. A senhora está se empolgando de novo. E por que não deveria me empolgar? É o casamento do meu filho. Agora, sim, do jeito certo. Marina riu também. Dona Mercedes, a senhora promete que não vai deixar isso virar aquele estresse todo que a gente queria evitar? Mercedes fez uma expressão pensativa. Depois sorriu. Prometo que vamos fazer bonito, mas sem perder a alegria. Afinal, casamento é celebração, não guerra. E assim, o que havia começado como uma manhã de lágrimas e decepção estava se transformando numa manhã de planos e esperança. A família Oliveira estava mais unida do que nunca, e Marina finalmente se sentia verdadeiramente parte daquele núcleo amoroso que havia desejado desde pequena. Agora! Disse Mercedes batendo palmas. Quem quer um café da manhã de verdade? Porque temos muito o que planejar, e estômago vazio não planeja nada direito. A risada que ecoou pela casa foi a trilha sonora perfeita para o início de uma nova fase na vida daquela família que acabara de descobrir que alguns erros, quando tratados com amor e compreensão, podem se transformar em oportunidades ainda melhores do que os planos originais. Um mês depois, numa manhã ensolarada de outubro, a Igreja do Rosário estava decorada com arranjos simples de flores brancas e folhagens verdes. Não havia ostentação nem luxo exagerado, mas cada detalhe havia sido pensado com carinho por Dona Mercedes, Marina e até mesmo Rodrigo, que descobrira ter opiniões muito específicas sobre a cor das toalhas e o formato dos laços nos bancos. Marina estava no quartinho dos fundos da igreja, ajustando o véu que havia pertencido à avó de Rodrigo. Uma sugestão de Mercedes que a havia emocionado profundamente. O vestido, comprado numa loja do centro de Belo Horizonte, era simples, mas elegante. Corte clássico, mangas 3/4 em renda delicada e uma cauda discreta que não atrapalharia na caminhada até o altar. Está nervosa, filha? Perguntou Dona Carmen, mãe de Marina, que havia chegado de Porto Alegre na quinta-feira anterior, junto com o marido e mais 10 familiares dispostos a conhecer Minas Gerais e celebrar o casamento da filha. Marina olhou para a mãe pelo espelho. Era estranho ver Dona Carmen ali, participando ativamente dos preparativos, ajudando com o véu, demonstrando um carinho que raramente expressava. A proximidade forçada dos últimos dias havia criado uma intimidade entre elas que Marina não experimentava desde a infância. Um pouco, admitiu Marina. Mas é um nervoso bom. É diferente de quando fomos ao cartório. Agora parece oficial de verdade. Dona Carmen sorriu. É porque agora é de verdade mesmo. Cartório é só papel. Igreja é sacramento. Fez uma pausa e ajeitou uma metinha do cabelo da filha. E devo admitir que sua sogra organizou tudo com muito bom gosto. Essa Dona Mercedes é uma mulher de fibra. Marina riu. A senhora devia ter visto ela no primeiro dia que chegaram. Preparou um almoço mineiro completo. Feijão tropeiro, couve refogada, torresmo, farofa de bacon, frango caipira. Papai comeu tanto que precisou tirar a cinta. Seu pai está encantado com Belo Horizonte. Disse que depois da aposentadoria vai convencer você e o Rodrigo a levá-lo para conhecer as cidades históricas. A porta se abriu e Dona Mercedes entrou, radiante num vestido azul marinho que havia comprado especialmente para essa ocasião. Nos últimos 30 dias, ela e Carmen haviam desenvolvido uma amizade sólida,
baseada na preocupação mútua com a felicidade dos filhos e numa admiração recíproca por suas habilidades culinárias. Marina, minha filha, você está linda demais. Rodrigo vai desmaiar quando te ver entrando na igreja. Cadê ele? Perguntou Marina subitamente preocupada. Calma, está tudo sob controle. Ele chegou há 15 minutos com o Bruno e o pessoal. Do trabalho. Está no salão paroquial se arrumando. E muito nervoso, por sinal. Riu Mercê. Dona Carmen verificou o relógio. São 11h45. Daqui a 15 minutos começa a cerimônia. Perfeito! Carmen, você já pode ir se sentar. Primeiro banco do lado esquerdo, como combinamos. Seu marido já está lá com o resto da família, disse Mercês, assumindo naturalmente o papel de coordenadora geral do evento. Depois que Dona Carmen saiu, Mercês se aproximou de Marina e segurou suas mãos. Minha filha, eu queria dizer uma coisa antes de você entrar naquela igreja. Marina a olhou com atenção, percebendo a emoção na voz da sogra. O mês que passou foi um dos mais felizes da minha vida, desde que Antônio morreu. Organizar esse casamento, ver você e Rodrigo crescendo como casal, conhecer sua família, tudo isso me fez lembrar por que vale a pena viver intensamente. As lágrimas começaram a se formar nos olhos de Marina. Dona Mercês, deixa eu terminar, interrompeu Mercês gentilmente. Quando você ligou naquele sábado e me contou que já eram casados, eu pensei que tinha perdido meu filho. Hoje, eu entendo que na verdade ganhei uma filha. E não é só uma forma de falar. Você é minha filha do mesmo jeito que Rodrigo é meu filho. Marina não conseguiu mais conter as lágrimas. A senhora também é a mãe que eu sempre quis ter. Obrigada por me dar uma segunda chance. Por organizar tudo isso. Por me fazer sentir parte da família de verdade. As duas se abraçaram, tomando cuidado para não amassar o vestido nem borrar a maquiagem. Agora vamos lá fazer esse casamento acontecer direito, disse Mercês, enxugando os próprios olhos. Do lado de fora do quartinho, o movimento na igreja aumentava. Os convidados, cerca de 60 pessoas entre família e amigos próximos, iam se acomodando nos bancos. Do lado direito, a família Oliveira. Tios, primos, amigos de longa data de Mercês, colegas de trabalho de Rodrigo. Do lado esquerdo, a família gaúcha de Marina, alguns colegas da escola onde ela trabalhava, e vizinhos que haviam se tornado amigos nos 2 anos que morava em Belo Horizonte. No altar, Padre Francisco, que havia batizado Rodrigo e feito sua primeira comunhão, aguardava com um sorriso paternal. Ao seu lado, Rodrigo ajeitava a gravata pela 10ª vez, claramente nervoso, mas radiante de felicidade. Calma, primo, disse Bruno, seu padrinho e melhor amigo desde a faculdade. É só repetir o que fizeram no cartório, mas com mais pompa. Não é a mesma coisa, murmurou Rodrigo, olhando para a nave da igreja que se enchia lentamente. Agora é de verdade. Agora todo mundo que eu amo está aqui para ver. A música começou a tocar. Ave Maria, interpretada por Dona Lúcia, organista da paróquia há mais de 20 anos. Era o sinal de que a cerimônia estava começando. Marina apareceu na porta da igreja acompanhada por seu pai, seu Joaquim, que havia chorado pela primeira vez em anos quando a filha o convidou para conduzi-la ao altar. O homem robusto, de pele queimada de sol e mãos calejadas do trabalho na oficina mecânica, estava irreconhecível num terno azul escuro, emprestado do cunhado. Quando Rodrigo viu Marina caminhando em sua direção, sentiu como se estivesse vendo-a pela primeira vez. Era a mesma mulher com quem havia se casado no cartório 1 mês antes, mas havia algo diferente nela agora. Talvez fosse o véu da avó, talvez fosse o sorriso radiante, ou talvez fosse simplesmente o fato de que agora ela estava cercada por todas as pessoas que eles amavam.
Marina, por sua vez, não conseguia tirar os olhos do noivo. Rodrigo estava lindo, no terno cinza escuro que haviam escolhido juntos, com uma gravata azul clara que combinava perfeitamente com os detalhes do seu vestido. Mas o que mais a impressionava era a expressão dele. Pura alegria, amor incondicional e uma paz que não havia estado presente no cartório. Quando chegou ao altar, seu Joaquim beijou a testa da filha e colocou sua mão na de Rodrigo. "Cuida bem dela, rapaz", disse em voz baixa, mas audível o suficiente para arrancar sorrisos dos convidados da primeira fileira. "Pode deixar, seu Joaquim, para sempre", respondeu Rodrigo, apertando a mão do sogro antes de receber Marina ao seu lado. Padre Francisco sorriu para o casal. "Bem-vindos à casa de Deus, queridos filhos, e bem-vindas, famílias, a esta celebração do amor." A cerimônia foi simples, mas profundamente emocionante. Diferente do cartório, onde haviam simplesmente assinado papéis e ouvido um funcionário ler artigos do Código Civil. Aqui houve tempo para reflexão, para promessas verdadeiras, para o simbolismo que tornava aquele momento único. Quando chegou a hora dos votos, Rodrigo tirou um papel do bolso. "Marina, 1 mês atrás eu prometi amar você para sempre numa sala pequena do cartório, com 2 testemunhas que mal nos conheciam. Hoje eu faço a mesma promessa, mas na frente de todos que amamos, na casa onde eu aprendi a rezar, usando a aliança que meu pai usou durante 20 anos. Prometo ser seu companheiro, seu melhor amigo, seu porto seguro. E prometo nunca mais tomar decisões importantes sem incluir você e nossa família." A última frase arrancou uma risada emocionada dos convidados, que sabiam da história por trás daquela cerimônia. Marina não havia preparado nada escrito, mas suas palavras saíram do coração. "Rodrigo, você me deu uma família quando eu mais precisava de uma. Me deu uma mãe que me ama, uma casa onde me sinto em paz e um amor que eu nem sabia que existia. Prometo ser sua esposa não só no papel, mas em todos os momentos da nossa vida. Prometo amar sua família como minha, cuidar dos nossos sonhos como se fossem sagrados e nunca mais esquecer que as melhores decisões são as que tomamos juntos." Quando trocaram as alianças, as mesmas que haviam usado no cartório, mas agora abençoadas pelo padre e testemunhadas por todos que amavam, não havia um olho seco na igreja. "Pelo poder que me confere a Santa Igreja, eu os declaro marido e mulher. O que Deus uniu, o homem não separe. Pode beijar a noiva." O beijo foi longo, apaixonado e acompanhado por uma salva de palmas entusiasmada. Quando se separaram, Marina e Rodrigo olharam para os convidados e viram rostos sorridentes, lágrimas de alegria e muito amor. Na primeira fileira, Dona Mercês chorava abertamente, sendo consolada por Dona Carmen, que também não conseguia conter a emoção. Era um choro de alegria, de alívio, de gratidão por ver os filhos finalmente unidos da forma que mereciam. A festa foi no salão paroquial, decorado com simplicidade, mas muito bom gosto. Buffet mineiro caprichado, música ao vivo com um violonista que tocava desde MPB até sertanejo raiz, e uma atmosfera de intimidade familiar que fez todos se sentirem em casa. Durante o jantar, seu Joaquim se levantou para fazer um brinde. "Eu não sou homem de muitas palavras, mas quero dizer que nunca vi minha filha tão feliz quanto ela está hoje. E quero agradecer à família Oliveira por receber a gente de braços abertos. Rodrigo, você ganhou não só uma esposa, mas toda uma família gaúcha que vai torcer por vocês para sempre." Dona Mercês também fez questão de falar. "Há 1 mês, eu descobri que meu filho havia se casado e me senti excluída da vida dele. Hoje eu entendo que às vezes os erros nos levam a acertos ainda maiores.
Este casamento de hoje é mais bonito, mais significativo, mais verdadeiro do que qualquer coisa que poderíamos ter planejado originalmente. Marina e Rodrigo, vocês nos ensinaram que o amor verdadeiro sempre encontra um jeito de se consertar. A festa se estendeu até tarde da noite. Houve dança, muita conversa, troca de histórias entre as duas famílias e a sensação geral de que aquele havia sido realmente um casamento perfeito. Quando os noivos finalmente se despediram para seguir para a lua de mel, uma semana em Tiradentes, sugestão de Mercês que fora abraçada com entusiasmo pelo casal. Todos sabiam que haviam presenciado algo especial. No carro, a caminho do hotel onde passariam a noite antes de viajar, Marina segurou a mão de Rodrigo. Você acha que valeu a pena todo esse rolo? Rodrigo sorriu. Valeu cada segundo. Hoje eu me senti casando de verdade. E você? Eu me senti chegando em casa. Finalmente. E assim, o que havia começado como uma tentativa de evitar complicações familiares, terminou criando laços ainda mais fortes entre pessoas que se amavam. A família Oliveira havia crescido, as tradições haviam sido respeitadas e Marina e Rodrigo haviam aprendido que algumas coisas na vida são importantes demais para serem feitas pela metade. 3 anos depois, quando nasceu o primeiro filho do casal, um menino que recebeu o nome de Antônio em homenagem ao avô. Dona Mercês sempre contava para quem quisesse ouvir a história de como o neto quase não teve um casamento de verdade para mostrar nas fotos. E Marina, agora completamente integrada à família mineira, mas sem perder suas raízes gaúchas, sempre completava a história, dizendo que às vezes os melhores finais surgem dos começos mais complicados, desde que haja amor suficiente para consertar os erros e sabedoria para aprender com eles. A casa na Santa Efigênia continuava sendo o ponto de encontro da família todos os domingos, mas agora com 3 gerações ao redor da mesa, provando que algumas tradições, quando preservadas com amor e flexibilidade, são capazes de se adaptar e crescer junto com as pessoas que as cultivam. FM